Boa noite a todos. Cumprimentando o presidente Ricardo Sás, cumprimento o restante da mesa executiva, diretiva e os outros vereadores. Cumprimento também meus pares, protetores, que estão presentes e outras professoras também. Nós tomamos conhecimento que está tramitando nesta Casa de Leis um projeto que visa proibir a soltura de fogos com estampido, fogos com barulho. E como eu sou ligada à área da educação, e muitas das protetoras que trabalham comigo também são ligadas à área da educação, eu tenho uma dupla solicitação aos senhores. Diferente do que muita gente pensa, os fogos com estampidos, para alguns, apenas alguns, eles são sinônimos de alegria. Para muitos outros, são sinônimos de sofrimento. As diferentes síndromes marcadas pela perturbação do desenvolvimento neurológico são as crianças e pessoas adultas que mais sofrem. Os autistas, por exemplo, eles têm uma percepção do barulho diferenciada da percepção do barulho dos seres humanos, sem síndrome alguma. Muitas vezes, o progresso do tratamento deles, a alegria dos professores, dos pais, por conta do estouro de um foguete, pode perder tudo. Eles entram em surto, eles têm pânicos, eles têm crises que podem, inclusive, se machucarem bastante, se mutilarem, porque o barulho incomoda demasiadamente eles. Eu vou relatando aqui, e em nome desses relatados, que eu gostaria que os senhores observassem essa lei e votassem favorável depois. Crianças de colo. Às vezes, a mãe acabou de colocar a criança, ela acabou de adormecer, e um estampido, um rojão, acorda a criança de súbito, ou então ela mesma acordada no colo da mãe ou do pai, ela dá um sobressalto, se assusta, e depois, na escola, nós, professores, não compreendemos por que essa criança não aprende, por que ela tem dificuldades de relacionamento, por que às vezes ela está isolada ou então acelerada. É possível que possa ser devido a traumas como esses. Pessoas acamadas. Muitas vezes, no leito hospitalar ou mesmo em casa, acabaram de tomar um analgésico forte que começa a fazer efeito. E essa pessoa começa a passar a dor, passar o mal-estar. Com o estampido de um rojão, ela se assusta e pode o tratamento que ela fez ser perdido. Pessoas idosas que são incomodadas com barulhos, com ruídos. Eu convivo de perto com todos que eu estou relatando aqui. Certamente, já tive pessoas com deficiência na minha sala de aula. Eu tenho 31 anos de magistério. E as crianças que têm dificuldades, para nós, professores e pais, é bastante difícil quando você está em sala de aula e acontece uma bateria de fogos lá fora. Do reino animal. Como protetora, militante na defesa dos direitos dos animais, eu também acompanho eles. Porém, eu acho que poucas pessoas observam que, bem na época do Ano Novo, as ninhadas de passarinhos já chocaram, os pais estão alimentando, e os filhotes, os bebês passarinhos no ninho, quando arrebentam o rojão à noite, os pais voam de súbito, eles caem do ninho,
e não têm como retornar para o ninho, porque são muito pequenos. E essas aves, muitas, podem já estar na lista de extinção. Cada animal extinto no reino animal, ele compromete a extinção de outras espécies vegetais, por exemplo, que precisam dele para fazer a semeadura. Com relação aos cães, a percepção da audição dos cães é 7 vezes maior que a percepção da audição humana. É extremamente difícil eles compreenderem as rajadas de fogos e, principalmente, aqueles morteiros. Se eles estão trancados num quarto, eles tentam sair pela janela. Eles se machucam, eles ficam espetados nos vidros que eles quebram, eles tentam pular as grades, eles ficam espetados nas grades. Quando muitos conseguem fugir, ser atropelado na rua, se perder, ou então ir parar como um cão perdido, e depois nós, protetores, vamos pedir para o poder público ajudar quando ele for atropelado na rua. Então, sendo voz dos entes listados aqui, que eu solicito aos vereadores que esse projeto, que está tramitando nesta Casa de Lei, seja olhada com carinho por todos vocês. Se não quiserem pensar nos cães, tranquilo, pensa nos autistas. Se não quiserem pensar nos autistas, tranquilo, pensa nos idosos, todos vocês têm. Então, eu gostaria de pedir imensamente que vocês fossem bastante generosos e, principalmente, a questão do emprego, que é o que se coloca. Vai haver desempregos, as empresas que produzem os fogos vai demitir. Eu acho que o brasileiro é criativo, ele pode gerar outro bem que possa dar emprego. E, necessariamente, não precisa ser os morteiros, esses rojões com tanta intensidade. Se vocês me permitirem, eu gostaria de ler uma crônica. Desde os primórdios dos tempos, a história da humanidade sempre esteve fortemente marcada pela presença dos animais. Segundo o mito da criação, contido no livro sagrado judaico-cristão, saímos todos das mãos do mesmo Criador. Mas não os reconhecemos como os nossos irmãos, e sim como coisas das quais temos a propriedade. Porém, foi o consumo de sua carne que nos garantiu a proteína fundamental para o desenvolvimento do nosso cérebro. Com a sua força, lavramos os campos, movemos os moinhos e os grãos se tornaram pão. Arrastamos os troncos e edificamos nossos abrigos. Arrancamos as pedras que bloqueavam o nosso caminho e, nas veredas abertas, seguimos a passos largos. Desviamos cursos d'água, abrimos canais de irrigação e escapamos do flagelo da fome. Protegidos por sua pele, atravessamos as eras. A parceria estabelecida entre o cão e o homem garantiu a sobrevivência de ambos até os nossos dias. Sobre o lombo dos cavalos, impérios foram construídos e outros sucumbiram. Assim se ergueram as civilizações. Seu leite criou e ainda cria gerações da espécie humana. Com o surgimento da ciência, foi e ainda é neles que testamos medicamentos que aliviam nossa dor e nos mantêm vivos. Como se estivessem brincando, os cães participam de salvamentos e resgatam as vidas humanas. São seguranças, fisioterapeutas, psicólogos e os olhos de muitos. Como criaturas companheiras, afastam de nós o fantasma da solidão. Os animais são seres sencientes e resignadamente nos serviram e nos servem, muitas vezes, além de suas forças. A religião e a ciência nos definiram como seres superiores, pois deles nos diferenciamos pelo uso da razão. Porém, deles nos distanciamos ainda mais quando se trata do amor incondicional, propriedade esta exclusiva dos nossos irmãos menores, os animais.
Professora Marlene Goulart Jacobeu. Muito obrigada.